Fala pessoal, bom dia. Hoje nós vamos tratar sobre a Lei 13.869, Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade. Você vai prestar o concurso para agente socioeducativo aqui em Santa Catarina e vai colocar o X no lugar certo. Até o final da aula a gente vai pegar os bizus. Se você tiver necessidade de efetuar um chute direcionado, eu vou te dar um bizu sobre isso também. E não fique até o final, onde a gente vai resolver algumas questões que vai te valer alguns pontos na prova de domingo para agente socioeducativo. Então a gente já entra na parte inicial da lei. Se pegar essa essência aqui, eu já acredito que você vai pescar algumas questões. Muitas podem vir daqui, beleza? Olha, o artigo 1º fala aqui. Essa lei vai tratar dos crimes de abuso de autoridade, certo? Cometidos por agente público. Aqui é a primeira pegadinha. Agente público, servidor público ou não, no exercício das funções. Ou seja, no artigo 1º, desculpa, no mais para frente no artigo 2º, ele vai tratar do que é o servidor público e ele vai falar que pode ser da administração direta, da administração indireta, que pode ser em questão transitória, remunerado ou não. Então, qualquer pessoa que estiver exercendo função em nome do Estado vai estar aqui como agente público, vai poder ser caracterizado contra essa pessoa caso ela cometa um ato abusivo, crime de abuso de autoridade. Beleza? No parágrafo 1º, traz algo muito importante. Para ser considerado abuso de autoridade, tem que ter o agente cometido isso com uma finalidade específica. A finalidade tem que ser específica de prejudicar alguém, ou de por mero capricho, ou para satisfazer ele mesmo, pessoalmente, alguma demanda que tenha. Mas exige-se que essa finalidade seja específica, seja um dolo específico sobre cometer o abuso de autoridade. Então isso tem que ficar caracterizado para que seja, né, abarcado aqui a Lei 13.869. E outro ponto bem interessante é que a divergência na interpretação da lei ou na interpretação de fatos não configura abuso de autoridade. Então, lá na hora da situação, caso prático, por exemplo, nós na Polícia Militar de Santa Catarina, ao nos depararmos com determinada situação, interpretamos o fato de acordo com as provas, as pessoas, as testemunhas, as filmagens, aquilo que chegar a nós ali na hora da ocorrência, no calor da ocorrência. Por vezes, né, acaba ficando algo deixado para trás, algo não fica claro para nós. Então, se nessa situação a gente cometer um ato e esse ato for considerado abuso, ele não vai se enquadrar no abuso de autoridade, porque foi um erro de interpretação, foi um erro de interpretação do fato devido à falta de informação, devido à dificuldade em acessar essa informação. Então, que isso fique bem claro para vocês assinalarem o X no lugar certo aí na prova. Galera, vai cair isso aqui, tá? Vai cair, tem que saber. Tem chance grande de cair. Qual é a ação pública para o crime de abuso de autoridade? Ação pública, óbvio que nós não estamos aqui na aula de processo penal, não vamos tratar especificamente cada ação pública, mas vocês têm que saber que a ação pública para abuso de autoridade é ação pública incondicionada. Não depende de representação, é incondicionada. Fechado? Vamos caminhando juntos e agora a gente vai chegando nos efeitos da condenação. E aqui também é uma parte bem importante. Repare que eu trouxe só detalhes importantes da lei para você, pontos específicos para que a gente consiga maximizar a chance de acerto. Então são detalhes minuciosos para a gente conseguir fazer você colocar o X no lugar certo. Então, quando trata aqui dos efeitos da condenação, há 3 efeitos aqui previstos: reparação do dano, inabilitação para servir para a função do cargo de 1 a 5 anos e a própria perda do cargo, tá? Perda do cargo, perda do mandato, perda da função. Então, obrigação de indenizar, inabilitação de 1 a 5 ou a perda, são 3 situações
No entanto, essas situações dependem de algo que é muito cobrado em prova, que é muito batido aí nas provas, que é a questão da motivação na sentença e da reincidência específica. Então, olha só o que está aparecendo para você, que para sofrer o efeito da condenação, no crime de abuso de autoridade, ou seja, para perder o cargo, para ficar inabilitado de 1 a 5 anos, para reparar, a obrigação de reparar o dano, para sofrer esses efeitos da condenação, tá? O agente precisa ser reincidente em abuso de autoridade, isso está motivado pelo magistrado, pelo juiz na sentença, tá? Tem que cumprir esses 2 requisitos, fechado? Ele trata ainda das penas restritivas de direito, e aqui chama um pouquinho a atenção, porque as penas restritivas de direitos que substituem as privativas de liberdade, elas são aqui as de prestação de serviço à comunidade, e agora olha essa pena que interessante, às vezes se a pessoa não tem conhecimento da lei, pode cair em alguma pegadinha. Olha só essa pena que trata aqui. Suspensão do exercício do cargo num período de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos e das vantagens. Então, imagina você, servidor público, cometer um ato que caracterizou abuso de autoridade, você sofre uma pena restritiva de direito de suspensão do vencimento, da remuneração das vantagens por 1 a 6 meses, imagina. Não é interessante levar essa pena, né? Não é interessante nem incorrer num crime de abuso de autoridade, mas se cair lá na prova, você tem que saber que isso aqui existe e é algo que pode derrubar muita gente. E, então, aproveitando a nossa caminhada juntos aqui, eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com quem vai fazer concurso da SAP, com quem vai fazer qualquer concurso que caia a lei de abuso de autoridade. Está esmiuçadinho aqui para vocês, para a gente crescer junto e caminhar junto aí no ganho de conhecimento, na absorção de conhecimento e nessa batalha em relação aos concursos públicos. Fechado? Eu vou te dar agora alguns bizus que vão ser muito importantes caso você não lembre o contexto da lei. Então, olha só. Um bizu muito importante. Se tiver que chutar, um chute direcionado, né? Óbvio que chutar não vai resolver nosso problema, mas às vezes a gente não sabe lá na hora, precisa chutar. Então você vai fazer o quê? Se for um crime da lei de abuso de autoridade, um crime mais brando, você enxerga que ele é mais tranquilo, você precisar apontar uma pena 6 a 2 anos. Bastante dos crimes mais brandos são de 6 a 2 anos. Agora, se for um crime um pouco mais grave, e esse aqui é uma realidade bem maior ainda do que de 6 a 2 anos, se for um crime mais grave, você vai colocar que a pena é de 1 a 4 anos. Isso aí é se você não souber, tá? É um a mais para você conseguir gabaritar aí essa prova. E agora a gente vai resolver algumas questões juntos para que a gente possa crescer no conhecimento, massificar o conhecimento e ver na prática como é que isso cai ali na prova. Vamos nessa. Olha ali, galera. Primeira questão que eu trouxe para vocês foi o concurso agora recente de agente penitenciário do Pará, se eu não me engano. E aonde foi cobrado o crime de abuso de autoridade, foi dito assim, ó, de acordo com a 13869 e suas alterações, é sujeitativo do crime de abuso de autoridade. Tratamos lá no começo da aula quem são os sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade. Quem é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? Deixa eu até inserir até um xizinho para vocês aqui, ó. Quem é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? Somente militares ou pessoas a eles equiparadas? Não. Ele traz lá no começo da legislação para nós um rol exemplificativo de pessoas que podem incorrer em abuso de autoridade, mas isso se estende
e abrange todo aquele conceito dado para ele, para quem é servidor público, quem é funcionário público para efeito dessa lei. Então, somente militares não, somente membros de carreira de segurança pública não, somente membros do executivo não. É qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios do território. Então, está aqui a nossa resposta. Está aqui a nossa resposta aí. A nossa letra D de dado, fechado? Ainda, partindo para a próxima questão, de acordo com a Lei 13.869, que define os crimes de abuso de autoridade, os crimes se procedem mediante tipo de ação. Qual o tipo de ação, galera? Pública incondicionada. Nós vimos isso lá de maneira bem trabalhada no comecinho da aula. Então tá aqui, ação pública incondicionada. A letra B é a nossa resposta correta. Para fechar com chave de ouro, uma que é para você não confundir. A Lei 13.869 trata os crimes de abuso de autoridade e é correto afirmar que os efeitos da condenação será a inabilitação para a função pública pelo período de... Qual é o período de inabilitação com o efeito da condenação? O efeito da condenação, nosso período de inabilitação é de 1 a 5 anos. 1 a 5 anos. Grave isso aí, uma boa prova para vocês. Um abraço.